Nossa mensagem esta manhã, meus amados, não há nenhuma parede. We didn't take the offering? Oh, I'm sorry. Let's take the offering. Não pode faltar. Temos que ter. Podemos tirar a oferta então os nossos dias esta manhã. Eu fiquei, o problema não é só os óculos, o problema é outras coisas também. Aleluia. Você pode trazer a sua oferta, o seu dízimo, então à casa da Senhora. Praise God. Praise you, Jesus. Nossa mensagem esta manhã vamos Josué, capítulo 6, versículos 1 a 21, e é intitulada Nenhuma Parede é Muito Grande. E nós vamos dar uma olhada à entrada do povo de Deus em Canaã, na terra prometida, e vamos dar uma olhada a Jericó, aquela cidade qual que eles tinham que alcançar na terra prometida, que Deus tinha prometido a eles. E vamos dar uma olhada de uma maneira um pouquinho diferente. Quase sempre, quando se fala sobre este tema, fala-se sobre as maravilhas que Deus fez através do seu povo. Mas vamos dar uma olhada diferente hoje, para que possamos aplicar à nossa vida, ao nosso viver. Josué capítulo 6, capítulo 6, versículos 1 a 21. E irmãos podem ficar sentados porque a leitura é longa. Mas vamos ler o texto, para podermos ter o contexto do que estamos falando. E diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhuma saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão. Os irmãos não se esqueçam destes versículos, que são versículos-chave. Okay. Ou então, disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Só em princípio Deus disse a Josué que Deus tinha-lhe dado tudo. Aqueles que podiam ser opostos a ele, aqueles que podiam ser seu inimigo, vinham contra eles, ele tinha-os dado na sua mão. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E sete sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre do carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. E então chamou Josué, o filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre
de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam a arca buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia, madrugada, ao abrir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Não, este é outro versículo que você precisa marcar. Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Okay? Só quando eles foram à batalha, eles já tinham a certeza da vitória. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Versículo 20. Gritou, pois, o Senhor, e tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E o versículo 21. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado, miúdo e ao jumento. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Aleluia. O povo de Israel tinha acabado de passar o Rio Jordão para a terra de Canaã. Josué 3:14, 17. Esta era a terra de leite e mel, que Deus havia prometido a Abraão mais de 500 anos antes. Mas depois de passar 40 anos difíceis vagando pelo deserto de Sinai, o povo de Israel estava agora nas margens orientais do Jordão. E Josué estava preparando o povo para atravessar aquele rio, mas depois do outro lado do rio havia um grande desafio. Havia um obstáculo no meio deles para poderem gozar desta terra que Deus tinha prometido. Para tomar a terra de Canaã, a terra prometida. No entanto, o primeiro obstáculo foi a cidade de Jericó, seja uma cidade morada e invencível. Jericó é conhecida como uma cidade mais antiga do mundo, na época de Josué. E era cercada por um sistema de 2 enormes muralhas de pedra. Não,
eu procurei alguns exemplos para os irmãos poderem compreender melhor. Ter uma vaga ideia do desafio que estava à frente do povo de Israel, os hebreus, para eles poderem captar aquele lugar. Eu procurei alguns slides para os irmãos poderem ver. As paredes de Jericó tinham este tipo, mais ou menos. Tinham uma parede em baixo, que era construída sobre parede, de pedra. Vocês podem ver os israelitas lá em baixo, estão pequeninos ao pé da parede. Depois tinha um espaço aberto e tinha outra parede. Isto é para proteger a cidade. E este era o princípio, para ter uma ideia mais ou menos como seria. Né? Tinha a parede de baixo, depois tinha a parede de dentro, e dentro daquela segunda parede tinha, então, a cidade de Jericó. E o povo de Israel tinha que quebrar estas paredes para entrarem. Dentro de cada parede, naquele espaço, entre as paredes, havia umas torres, que eram as torres de vigília deles. Esta era uma delas. Eles entravam por ali abaixo, que ele tinha uma escadaria para ali acima, e eles ali que eles ficavam em sentinela dos inimigos. Então, é daqui que eles vigiavam o povo de Deus. Foi aqui que eles podiam ver o povo de Deus. E a Bíblia diz que eles zombavam deles. Eles faziam gestos e falavam mal e chamavam os nomes de cima desta parede, de cima desta torre. Porque eles sentiam-se que não havia nada que podia conquistá-los. Porque estavam tão cercados, tão bem protegidos. Este é mais ou menos o que aquelas paredes eram no tempo de Jericó, de Josué. As outras fotografias foi uma ideia como seria, mas na realidade, em Jericó, na Palestina, ainda há algumas das paredes de Jericó, ok? E é isto que você podia ver. Por trás daquelas paredes, que eram paredes todas ao redor da cidade, e dentro daquelas paredes o povo de Jericó vivia. Em cima daquelas paredes havia um espaço onde tinha aquelas torres, e é em cima daquelas paredes, o qual eles gozavam com o povo de Deus, eles faziam, eles gozavam com eles, quem é que eles pensam que são? Vão-nos conquistar, eu gostava de ver eles conquistá-los. Eu acho que é esta só. Okay. Eu apenas perguntei estes slides para nos ter uma vaga ideia. Não, aquelas paredes que eles faziam, construíam de terra e tijolo. Tinham 6 pés de largura e tinham 20 pés ou mais de altura. A parede interna, como o primeiro slide que vimos, aquela segunda parede, tinha mais ou menos 9 metros de altura e era o que protegia a cidade. Naquele espaço aberto é que eles punham os soldados para proteger a cidade. O problema de Israel era que eles tinham uma cidade para conquistar. Mas havia alguns muros, algumas paredes extremamente enormes no caminho. Não, nas guerras antigas, isto não era nada novo. Isto é o tipo. Nós, lá em Portugal, quem for ao continente, a Lisboa, tem lá grandes castelos. Tem lá grandes castelos. Tem o Castelo São Jorge, você pode ver praticamente a cidade de Lisboa. Tem outros castelos, os quais tinham as cidades dentro. Fomos lá a um, que eu não me lembro agora o nome, mas é um castelo qual só tem uma entrada. E o povo vive lá dentro, só pode entrar quem vive lá. É uma porta. Óbidos. Castelo de Óbidos. E você pode andar, você pode subir, lá dentro tem igreja, tem restaurantes, tinha tudo que o povo precisava lá dentro. As ruas estreitinhas e aquela cidade de Óbidos, aquela aldeia de Óbidos está cercada por aquele castelo. Você pode subir lá acima ao castelo. Eu e o meu irmão andámos lá em cima no castelo, nós podemos ver, andámos o castelo todo de roda. E podemos apreciar como é que os soldados podiam ver
pelo castelo fora a cidade, os adversários. Só, olhando para estas paredes aqui, nós podemos compreender que eles sentiam-se protegidos. Que eles sentiam-se que nada podia tocar neles. Não há nada, nem o povo de Deus podia tocar neles. Mas eles tinham vários métodos para alcançar a cidade. Eles faziam túneis pela parede de dentro. Eles apenas atiravam pedras de cima para os que estavam em baixo. E os em baixo não podiam. Outros às vezes até morriam de fome, por causa que eles não podiam entrar e ficavam na batalha e acabava a comida. Mas o ponto que é este, meus amados, é como o título da mensagem diz: não há parede grande o suficiente, o qual Deus não possa derrubá-la. Se quando o homem pensa que está tão protegido pelas aquelas coisas que pode pôr em ação para se proteger, se estão fora do plano de Deus, estão fora da vontade de Deus, não há nada que o homem possa fazer o qual vai trazer bênção eterna. Josué disse ao povo para não fazer barulho com voz. E é importante que nós conheçamos aqui o que é que isso significa. Neste texto, Josué ordena os filhos de Israel para mantenham silêncio total enquanto caminham pela cidade, à roda da cidade. E talvez a memória dos 40 anos de Israel no deserto, ele talvez pensou que este povo é um povo incrédulo, um povo que murmura, um povo que passou 40 anos no deserto quando não tinham que passar 40 anos no deserto. Passaram lá 40 anos por causa da desobediência a Deus. E em Números 13:31, até nós lemos que os espias retornaram com um relatório motivado pelo que o homem pode ver. Com os seus olhos, com a sua capacidade. Eles voltaram e deram um reporte do que estava acontecendo naquela região, mas só podiam falar daquilo que eles viram. E o povo começou a acreditar que os espiões relatavam que não poderiam tomar a cidade. A sua incredulidade selou o seu destino no deserto. Mas Josué deu comando para ficar em silêncio até que seja dito para gritar. E isto nos ensina dois princípios. Ao enfrentar momentos difíceis, não permita que a sua boca fale palavras incrédulas. Quando você está enfrentando uma dificuldade física e está orando por aquela dificuldade, não diga se Deus quiser, não diga se pode ser, não diga que isto é a minha cruz, diga em nome de Jesus Cristo, eu posso ter a minha cura. Eu posso ter a minha libertação. Em nome de Jesus eu ponho estas coisas nas mãos do Senhor. Eu posso ter. Sim, Deus deseja que nós caminhamos como um povo vitorioso. Voltando ao princípio, quando o povo de Deus entrou naquela terra de Canaã para conquistar Jericó, eles já sabiam que iam ter a vitória, porque Deus já tinha dito a eles que lhe tinhas dado a cidade. E para nós, meus amados, não é maravilhoso nós hoje, no tempo da graça, no Novo Testamento, depois de Jesus pagar um preço imenso da sua vida em nosso favor, depois de nós sermos curados pelas suas pisaduras, não é maravilhoso nós podemos dizer que eu já tenho a minha vitória? Não é maravilhoso nós podemos dizer, não é o cancro que me vai vencer, não é o vírus que me vai vencer, ainda que o meu corpo senta por vezes, eu já tenho vitória, eu já tenho a vitória. E às vezes, quando nós não confessamos vitória como povo de Deus, nós apenas estamos limitados ao que nós podemos ver. E a preocupação de Josué, se nós lemos o texto, estes capítulos, e pudermos imaginar a posição dele, ele talvez pensou, este povo, como vai vencer? Se eles eram incrédulos no deserto, se eles murmuraram no deserto, se eles falaram mal no deserto, se eles queriam voltar para a escuridão do Egito no deserto, como é que eles vão vencer? Os espiões vieram e deram um reporte negativo
este povo como vai vencer? E só o que eles tinham para poder confiar que iam ter vitória foi o que Deus lhes disse. Já tenho dado a cidade. Só, meus irmãos, ao enfrentar momentos difíceis, não permita que a sua boca fale palavras incrédulas. Mas dê a oportunidade de você pensar e falar palavras vitoriosas. Não é isso que a fé é. Em Hebreus diz lá, a fé é crer naquilo que nós não vimos, mas já estão em existência. E se nós cremos num Deus que é maravilhoso e um Deus que é poderoso, então nós temos que ter fé nele, que o que ele fala já está em existência. E a sua vitória talvez não venha ainda seu caminho, mas você fala palavras do qual eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, eu tenho vitória no meu viver, porque Ele já deu a sua vitória, Ele já te deu a cidade, Ele já te deu a tua família, Ele já te deu os teus filhos, Ele já te deu os teus netos, Ele já te deu o teu trabalho, Ele já te deu a tua saúde, Ele já te deu tudo que tu precisas. E você pode ir para a batalha. E não, é interessante quando quando o povo de Deus ia para enfrentar o seu inimigo, e por vezes Deus já tinha dito, já tinha dado a vitória, como a Josafá, o rei Josafá, ele disse, Senhor, não sabemos o que fazer, mas estás em controle, guia-nos. Né? Mas o que é que Deus disse a ele? Vai à batalha. Em lado nenhum você encontra na Bíblia o qual Deus disse, olha, tu ficas em casa que eu vou batalhar por ti. Tu toma conta da tua família, fecha a porta por causa dos teus inimigos, eu vou tomar conta das coisas. Eu vou tomar conta das coisas. Eu tomo conta. Você descansa. Mas em todo lado que você vê o povo de Deus enfrentando um inimigo, Deus disse, vai para a batalha, porque a vitória é minha. E Ele diz-nos hoje, meus irmãos, nós podemos batalhar, mas se não batalhamos com o Espírito de Deus à frente nos guiando, meus irmãos, só o que podemos ganhar é o que nós vimos, não é o que Deus tem em plano para nós. Mateus 12, 37 diz, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Hallelujah. This is good stuff. Praise God. Em Mateus 18, 18 diz, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Em Judas 1,16 diz, estes são murmuradores, queixosos, andando de acordo com as suas próprias concupiscências. E pronunciam palavras grandiosas, lisonjeando as pessoas para obter vantagem. É só o que o homem vê à sua frente. O outro princípio que nós podemos considerar é que não podemos evitar o que vimos ou ouvimos. A nossa recusa em expressar dúvidas, negatividade e medo manterá as nossas mentes abertas e os corações mais inclinados para o que Deus pode fazer. Noutras palavras, se nós formos a dar ouvidos ao que o povo diz, formos dar ouvidos ao que os que negam dizem, formos dar ouvidos àqueles que nos querem ofender, às palavras que podem dizer, aos nomes que podem chamar, se formos usar isso como uma desculpa, então nunca vamos estar inclinados a ver, ouvir e experimentar o que Deus pode fazer em nós. A nossa recusa em expressar dúvidas, hoje, se nós nos recusamos de duvidar o negativo, então as nossas mentes são abertas, nossos corações são mais inclinados para o que Deus pode fazer. À medida que avançamos na vida, meus amados, também enfrentamos obstáculos. Talvez estamos sobrecarregados por causa de um ente querido que não tem direção na vida. E gostaríamos de ver o Senhor tocar e salvar. Ou por um ministério para o qual o Senhor está nos conduzindo e para o qual nos sentimos inadequados.
Talvez sejam problemas familiares que rasgam nossos corações e nos deixam pensando no que fazer, ou talvez problemas financeiros que nos estressam até os limites da nossa paciência e fé. Ou talvez um pecado que assedia, que constantemente se ensua na sua mente. Ou pode ser muitos desafios diferentes. Devemos aprender a não encarar os nossos obstáculos como becos sem saída. Irmão, sabe o que é um beco, não é verdade? É uma entrada sem saída. Devemos aprender a não encarar os nossos obstáculos como becos sem saída, mas como oportunidades para crescer na fé e permitir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nos exalte. Israel tem uma promessa. Não sei se mais uma. Israel teve um problema. Israel teve uma promessa. Israel teve uma vitória. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja tem um problema. É a comunidade em que vive, é a cultura com a qual lida. É a religião ao nosso redor. É o pecado cada vez mais intenso. A igreja tem um problema, mas a igreja também tem uma promessa. É que em oração e palavra de Deus e estudo bíblico, e nós chegamos mais perto de Deus, eles chegam mais perto de nós, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha família, contra o meu trabalho, contra a minha saúde, contra as minhas finanças, os meus netos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós temos um problema, mas temos uma promessa, que a vitória já é nossa. A cidade já foi-nos dada. E voltando para aqueles primeiros versículos, o versículo 2 que diz: então disse o Senhor Josué, olha, tenho-te dar na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Nota, tenho-te dado na tua mão. Isto significa que ele não apenas deu vitória, ele deu tudo na mão dele. Tudo. E nada pôde acontecer o qual Josué não teve poder sobre. Só nós temos um problema. Nós temos uma promessa e nós temos uma vitória. Andando um pouco mais à frente, meus amados. A igreja de Deus, por muito que o diabo queira fazer, mas a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Não é a religião, a igreja religiosa. É a igreja noiva do Senhor. Porque há muitos parte da igreja religiosa que não são noiva do Senhor. Há muitos parte da igreja religiosa o qual não vão ter parte daquela boda maravilhosa do Cordeiro. Há muitos que são parte da igreja religiosa que nem sabem que o seu noivo é. São apenas religiosos. Mas a noiva do Senhor, aquela noiva perfeita, maravilhosa, redimida pelo sangue precioso do Cordeiro. Esses têm uma promessa, um problema, mas também têm uma promessa. E a Bíblia diz que eles têm uma vitória. A igreja de Deus prevalecerá. Mateus 16, 18. O povo de Deus prevalecerá. Você pode vencer em qualquer situação que esteja enfrentando. Agora. Aprenda uma lição com Israel. Deus nos prometeu a vitória. Você crê nisso? Você crê que tem vitória? Uma coisa interessante, vamos ficar por aqui, mas uma coisa interessante, que talvez os irmãos nunca pensaram ou nunca ouviram. Uma coisa interessante. A palavra de Deus, a Bíblia diz que quando o povo gritou, andaram 6 vezes. A 7ª vez, eles foram, grita. Quando o povo gritou,
as paredes de Jericó caíram. Eu creio, meus amados, que não foi só uma brecha que abriu. Eu acho que caíram. Não foi só uma entradazinha. A Bíblia diz que as paredes de Jericó caíram. Menos uma. Ou menos um cantinho. Sabe porquê? Porque a Bíblia diz que Raabe vivia na parede que dava para fora e os espiões saíram para fora e Deus prometeu a ela que ela nunca seria atingida. A casa de Raabe não caiu abaixo, meus amados. A casa de Raabe não caiu abaixo. Tudo mais caiu. A casa dela não caiu. Porque a promessa de Deus foi vitória. Amém? Eu sou vitorioso. Eu tenho muita dificuldade na minha vida. Problemas aparecem. Decisões aparecem. Tragédias aparecem. Mas é no meu ser humano, no meu espírito, eu estou redimido por um sangue precioso e eu tenho vitória. Eu tenho vitória, você tem vitória. Falando sobre palavras errôneas, não se esqueça que o diabo tentou Jesus Cristo com a verdade. Com a verdade. Vamos ser atentos ao som da voz do Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele nos pode guiar num caminho reto. Amém? Nós temos um problema, mas também temos a promessa e temos a vitória. Praise God, hallelujah. Pastor Bonanza, Mandora, vamos tomar comunhão. Vamos orar antes de eles virem. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, obrigado pela exposição da Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar, Senhor Deus, a Tua palavra. Para que nós possamos caminhar vitoriosos, Senhor Deus. Caminhar com a nossa espada, o nosso escudo em mão e caminhar com vitória, Pai, sabendo que pode vir uma flecha daqui, pode vir uma flecha daquela, pode vir alguém daqui ou daquela, mas a vitória é minha porque Tu me prometeste vitória e Tu me dás vitória, aleluia. E Tu nunca falhaste à tua promessa. Nunca falhaste à Tua promessa. E eu posso caminhar com certeza, porque Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. És Tu comigo.